que eu fui para o Rio de Janeiro em busca dessa minha parte indígena, daí eu fui a Caçador, veja o nome, Caçador, e até eu faço uma... Eu não posso chamar de brincadeira, porque dói, porque vejam o nome, Caçador. E é isso, se vocês forem nessa cidade no meio oeste, chamada Caçador, caçavam o quê? Caçavam indígenas. Caçavam indígenas e matavam para os colonos ocuparem aquelas terras que eram deles, os povos originários. Quando dizem povos originários, é porque já estavam aqui. Viviam em comunhão com a natureza. Bom, então eu fiquei lá 1 ano e 1 ano e meio, trabalhando com os alunos da periferia, que a boa parte deles tem os olhinhos puxados, tem a pele mais escuras, ou seja, são uma pele índia. Mas quando vem a pandemia, eu não consegui voltar para Jaraguá, agora estou em Jaraguá, eu fui morar numa localidade chamada Leoberto Leal, e lá eu encontrei esses artefatos aqui, ó. Eu vou fazer aqui com a mão. Ó, isso aqui é um machado indígena, um machado de 10 mil anos para a história indígena. Encontrei ponta de lança em quartzo. Se vocês passarem o dedo aqui, vocês vão ver que tem um serrilhado. Eu vou procurar aqui, ó, flechas em quartzo. Tem aqui um serrilhado. Isso aqui, tecnologia da pré-história. O nome disso é... O que eu encontrei, então, eu encontrei vestígios de uma oficina lítica. Eu encontrei vestígios de uma oficina do tempo da pedra lascada. Não é uma maravilha isso? Para quem foi para o Rio de Janeiro para encontrar a sua essência indígena e encontra esse material? Então, eu espero, no próximo ano, me encontrar com vocês, levar esse material, né, professora Karen, para a gente pegar, para vocês sentir, né, o fio, o corte, para a gente falar disso e outras coisas, enfim. Mas, e aí, então, essa história dentro de mim, esse quebra-cabeça, ele completou quando eu, lá na roça, eu entendi que tinha fechado um ciclo, que agora eu me entendo no mundo inteiramente, entendo que cada vez mais eu vou direcionar a minha flecha, o meu trabalho para falar desses povos, que cada vez mais as minhas ações enquanto contador de histórias, enquanto mediador de leitura, será direcionado em prol desses povos, porque eles precisam, sim, da nossa ajuda, e nós dependemos deles mais do que nunca. Agora, ficou provado que nós temos pouca área de floresta, que esses povos são os únicos que conseguem preservar essas florestas, e que, mantendo esses povos e a floresta preservada, a humanidade não irá se extinguir. Mas nós temos outros problemas, como esse ser civilizado, que insiste em agredir a natureza. Nós temos vários problemas para tratar. Além de preservar esses povos, nós vamos ter a questão climática, nós vamos ter que lidar com a questão da iminência de uma guerra nuclear, que sim, pode acontecer, a questão das abelhas, que não só os indígenas vão dar conta, porque esse país é imenso e praticamente esse país está sendo transformado em lavoura, em concreto, lavoura onde são utilizados pesticidas. Então, a gente vai ter que mudar a forma de ser e estar aqui no mundo. E se a gente não fizer isso, por exemplo, se nós extinguirmos com as abelhas, nós temos apenas 4 anos de sobrevida no planeta. Pense, 4 anos apenas. Se as abelhas deixarem de existir, mais de 80% dos alimentos que vão à nossa mesa desaparecem. E eu garanto a vocês que a gente não consegue sobreviver muito tempo com danoninho.
muito menos com Elma Chips e com Coca-Cola. A gente desaparece rapidinho. E vejam, se a gente desaparecer, tá tudo bem, o planeta vai continuar. Que bom para o planeta, porque ele vai conseguir se reorganizar. Ele vai se reflorestar, os rios, né, vão se recuperar. O problema somos nós. O problema é esse ser que se diz civilizado, que não respeita nem a si próprio, porque a partir do momento que você não pensa no futuro de um neto, bisneto, tataraneto, como você vai dizer que somos uma humanidade? Nós estamos engatinhando para a humanidade. E quem pode nos ensinar são os indígenas. Mas dizer que somos humanidade, como somos humanidade se existe gente passando fome e existem os super ricos? Como podemos dizer que somos humanidade se agora há pouco tinha onça sendo queimada viva? Como nós podemos dizer que somos uma humanidade, o planeta sendo deteriorado, injustiças sociais, os negros ainda sofrem preconceitos, os negros ainda têm que disputar cotas. Como? Como podemos dizer que somos humanidade? Ainda não somos. Precisamos conquistá-la. E, a meu ver, quem pode nos ensinar a nos tornarmos humanidade são os povos originários, os indígenas. Nossa, quanta coisa bonita para a gente refletir, quanta coisa triste também, né, da nossa história. Eu acho que é muito importante a gente dar voz e vez para pessoas como você, né, Gelson, que tem a sua raiz indígena, que podem falar pelo seu próprio sangue, pela sua própria pele, né, e a gente poder resgatar, além de toda essa defasagem histórica que a gente está devendo para esses povos e que vai ser irreversível isso, infelizmente, mas a gente poder resgatar pelo menos a dignidade daqueles que ainda estão entre nós. Né? Quantas vezes a gente escuta por aí termos pejorativos relacionados, né, aos povos indígenas, e eu acho que nossa geração, né, a geração de vocês aí, 7º ano, vocês são porta-vozes de uma nova humanidade que está para nascer. Né? Vocês que podem levar adiante esse respeito, essa dignidade, esse reconhecimento do outro como sendo tão importante como qualquer outro. Né? São a ponta da humanidade, vocês, a ponta da flecha dessa humanidade que precisa nascer, que precisa continuar. Então, obrigada. A gente vai encerrar essa aula aqui. Deixem os comentários de vocês aí na aula, né? E eu, quando puder, eu posso também repassar para o Gelson, fazer essa ponte, essa mediação aí, tá bom? Posso encerrar com um poema? Pode, claro. Mas não espere um poema com métrica, rima, é um poema que no passado eu chamei ele de Distâncias. Mas agora a gente pode dar outro nome. Vamos falar o nome dele depois do poema, que é assim. Eu vivo num país tão imenso, num país gigante, num país com tantas riquezas, que eu acredito que é por isso, pelo fato dele ser tão imenso, tão gigante, que a justiça, que a moradia, que a comida, que a educação, que a democracia não chega a todos. Deve ser por isso, por causa da distância desse país. Obrigado. A gente pode chamar agora de distanciamento social, que sempre existiu. Obrigado. Desculpe, mas o momento é de a gente precisa falar dessas coisas para que a gente possa mudar o que está aí, né? E garantir para as próximas gerações aí que a gente ainda habite esse planeta periférico numa galáxia periférica.